É confortante saber que os céus se importam com a nossa condição de compreensão das Escrituras Sagradas e que através do Teu Espírito, e quando desejamos, tudo isso é ministrado a nós e passamos a conhecer melhor, com mais propriedade e firmeza de raciocínio, a verdade eterna, que é uma só, como está em Jesus. Neste nome oramos e pedimos a unção e a direção para a reflexão deste estudo, das passagens bíblicas controversas. E assim seja, para a Tua glória. Amém. Então nós temos uma proposta: compreender, conforme o título, o que representa, no bem da verdade, o fato de apoiar a imortalidade da alma e também a existência de um possível inferno ardendo em fogo, através de algumas passagens que nós vamos considerar. E como o meu tempo aqui é melhor que seja abreviado, nós vamos deixar um roteiro para você, à luz do que está sendo apresentado. Você leia os textos em oração e em reflexão, para completar o âmago da proposta deste conhecimento e desta propriedade do saber de Deus. Amém? Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31, há a apresentação de uma parábola sobre um rico e um homem pobre chamado Lázaro. Alguns afirmam que essa apresentação não é uma parábola. Mas nós vamos então apurar isso através das apresentações temáticas que estaremos apresentando a você. Amém? Vendo assim que Jesus, o que ele bem desejava apresentar aos que estavam ouvindo, é que riquezas não garantem um reino do céu para ninguém. Agora, é necessário obedecermos às Escrituras, porque nelas eu encontro a vida eterna, como disse Jesus em 5,39 do Evangelho de João. Em Lucas 23:43, nós observamos também uma outra apresentação do ladrão na cruz. E a frase famosa que ecoa até hoje de nosso Jesus, que na verdade, te digo hoje, estará comigo no paraíso. Então, alguns apoiadores dizem que Jesus afirmou que aquele homem já estaria naquele mesmo dia no céu e na eternidade, mas nós podemos observar com outros textos que isso não é o que Cristo desejou ensinar. Porque em João 20, verso 17, ele declara a Maria que ele não tinha ainda subido ao seu pai e que ela não o detesse. Isso foi quando? Foi justamente no domingo pela manhã, quando ele é despertado, quando ele é ressuscitado e quando ele é apresentado novamente à vida, à eternidade que lhe pertence. E que também nos disse, antes da cruz, também no Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3, que ele retornaria para buscar aqueles que lhe pertencem, manifestando o desejo que onde estiver vocês vão estar comigo também. De tal maneira, esse ladrão que recebeu a promessa, ele vai ressuscitar neste último dia e vai ascender com o Senhor aos céus.
E você e eu também, se nós nos esforçarmos até o fim, em termos de Jesus como o único Senhor, a sua palavra como único norma e guia para a eternidade. É a busca do seu Espírito incessante, a fim de termos o mesmo caráter, o caráter de Cristo. Glória a Deus nas alturas. Esta frase, então, dita ao ladrão, nós poderíamos apenas pontuá-la melhor e teria um sentido muito mais abrangente e pleno na luz da verdade. Em verdade, lhe digo hoje, ponto e vírgula, você estará comigo no paraíso. Amém? Também nós temos uma passagem contida na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versos 21 a 24, pareando com também Tessalonicenses, primeira epístola, capítulo 4, versos 13 a 18. E aqui nós vamos entender o seguinte: Paulo manifesta um intenso desejo em estar com Cristo. Mas no segundo capítulo, que é o capítulo 4 que eu apresentei, ele, por uma questão simples de manifestação de sua vontade, não requereria que incluísse o tempo decorrido da sua morte e ressurreição. Porque eu também posso dizer para você que o meu desejo é estar com Cristo. E eu sei que o seu também provavelmente o seja. E se descansarmos antes que Ele venha, isso se fará assim que Ele retornar. Ele ressuscitará o que lhe pertence. E oxalá pertencemos a Cristo todos os dias de nossa vida. Amém? Também em outra passagem da primeira epístola de Pedro, capítulos 3, versos 13 a 20. A fala de Jesus aos espíritos em prisão nos dias de Noé. Isso não quer dizer que Jesus enfatizou, ele pessoalmente, uma mensagem aos antediluvianos que preferiram a desobediência e que estão no inferno, como alguns entendem ser. Mas é um aviso de Deus por intermédio da inspiração pura oferecida pelo apóstolo, da prisão que o pecado representa. E por intermédio de Noé, cheio do Espírito de Deus, deixou esta apresentação. Agora em Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 11, nós entendemos que as almas dos mártires que clamam por justiça no altar de holocaustos não são almas literais, irmãos. Elas são sim um símbolo daqueles que foram mortos ou assassinados por honrarem a Deus até o fim, até a morte. Amém? Quanto a Lázaro, Jesus, ele conta uma história. Não é possível mudar de opinião depois que eu cumprir meus dias na terra. Então, a importância de eu entender que enquanto estou vivo, devo fazer as melhores escolhas no que tange a minha eternidade. A história narrada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é enfática que temos que fazer essa escolha agora. E aqui, porque eu não tenho nada além disto. Amanhã e os próximos minutos não me pertencem, mas sim a Deus, que é eterno. E ao homem está escrito: importa viver
ou importa morrer uma única vez, e depois disto virá o juízo. Hebreus 9, 27. Então, aquele que descansa, desperta e verá o juízo, onde toda a carne há de comparecer diante do Senhor. E a primeira ressurreição atestará o juízo dos que descansaram em Cristo. Além disso, a parábola de Lázaro. Se alguém não é capaz de crer nas Escrituras, que Jesus disse que de mim mesmo elas atestam, 5,39 do Evangelho de João, como poderia crer em mortos que voltam à vida para anunciar a alguém a luz da verdade? Se existir em uma encruzilhada da vida e você não sabe se segue para a direita ou esquerda, há um homem vivo e um homem morto, você vai perguntar para quem? Qual é o caminho que você precisa seguir, segundo o endereço que você quer atingir? Para o homem morto ou para o homem vivo? Então são lógicas que a Bíblia nos apresenta. Então, veja como é claro. Se alguém prefere desdenhar da Bíblia, aí chega um outrem, seja deste reino ou um espírito infernal imitando o morto, dizendo que há um inferno em chamas terrível. Você acha que essa pessoa vai acreditar? Se ele não crê na palavra de Deus, por que você acha que há pessoas que fazem barbáries, roubam, matam, vivem em profusa prostituição, declaram a sua corrupção a céu aberto, debocham do homem, do seu próximo? Eles creem que há um inferno. Eles não creem em nada a não ser neles mesmos e no dinheiro que eles têm e o poder que eles almejam. Estas pessoas igualmente não valem nada. Agora, quando eu creio e deixo que o Espírito, através do ato do quebrantamento, me dê a graça do arrepender do meu estado de pecado, então Deus me dá um novo coração e começa uma nova vida. Esse texto é lindo, está em Ezequiel 36, 26 e 27. Procure ler esses textos. E lembre-se que Lázaro voltou à vida. Jesus o chamou. João 11, 43 a 50. Mas aqueles líderes possuidores do poder naquela época ainda intentaram em como haveriam de tirar a vida de Jesus. Eles não criam em nada, senão no deleite em mandar na nação e no seu semelhante. A suma é que as Escrituras nos apresentam um Deus vivo, um Deus instrutor, que por seu Espírito traz toda a luz da verdade, mas não para todos, porque muitos são chamados e poucos se deixam escolher, poucos querem viver esta luz, poucos têm prazer na verdade, ainda que ela não seja a verdade que ele quereria. Porque eu passei a maior parte da minha vida acreditando que quem morria sendo uma boa pessoa iria para o céu. Seria um pensamento maravilhoso, mas mais maravilhoso é o que diz a Bíblia. A verdade tem que ser mais maravilhosa. Então, os que morreram em Cristo descansam sobre a guarda eterna de um Deus que ama eternamente. No coração dele não há mortos, mas os que descansam. E ele vindo chamará pelo um nome e sobrenome, porque está escrito, pus-te o nome e o sobrenome, 45:4 de Isaías, e esses sairão de onde foram depositados. Como está escrito, o mar, os mortos, ou a terra, as sepulturas darão seus mortos, e todos estarão com o Senhor. Estes
que descansaram para a vida. Receberão a ressurreição, a primeira, para a vida e vida eterna. Aleluia, é o nome do Senhor. Eu sou o recebedor das promessas dos céus. E assim, eu quero reabraçar os meus amados que descansam. E provavelmente você tem os seus também. Amém? Vale também, amados irmãos e amigos, salientar mais um detalhe que você pode extrair desse estudo. Que havia uma parábola anterior. A parábola do mordomo infiel, que é o capítulo 16 também, versos 1 até o 13. Mas do verso 14 ao 18, Jesus enfatiza aos fariseus. Eles eram avarentos, eles zombavam de Cristo. Até hoje tem os que zombam, não é verdade? E quando você zomba de um filhinho dele, você está zombando dele. Você sabe disso. Então Jesus foi categórico ao instruir que a parábola do rico e do Lázaro enfatizava também que riqueza nenhuma garantirá o céu para ninguém. Então, Jesus citou sobre egoísmo, lucro, mordomia cristã, desonestidade, né? O senso prático da corrupção do homem, porque o coração é corrupto naturalmente. O nosso também tem essa tendência. Nós precisamos de Jesus para barrar isso em nós. Tá? E também a forma de você lidar com o dinheiro. Então veja que simples. Jesus enfatizando o que significa uma eternidade cheia de graça, de luz e de felicidade, sem carecer daquilo que o mundo chama de riquezas ou regalos para esta vida. A salvação vem simplesmente de uma aceitação absoluta dos atos daquele que na cruz derramou seu sangue e tornou-se o seu Salvador. Amém? E hoje ele é o meu Salvador e dele eu testemunho. Porque Moisés e os profetas, eles mesmos, todos apontavam unicamente para o enviado, ou seja, o Messias, ou seja, este Jesus, Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ainda que outros protestam que esta história não pode ser chamada uma parábola, porque ela começa com uma frase: havia um certo homem rico. Mas é só você abrir a tua Bíblia e olhar nessa outra parábola do mordomo infiel. Tá? Também no primeiro verso, 16:1, havia um certo homem rico. Então há parábolas que começam com expressões semelhantes, que elas não precisam ser separadas de uma história enfática ou um fato real do que uma parábola, por simplesmente começar com isto ou com aquilo. Mas a conjunção de versos que eu vou parear, vão me dizer se é uma história real ou é uma parábola. Amém? Imagine você se o inferno real existisse e uma alma está ali sendo queimada, em estado de desespero. Uma gota d'água na ponta do dedo vai refrescar deste ato horrorizante do reino das trevas, do fogo que queima eternamente? Perceba que não tem nexo. Imagine se o céu fosse perto do inferno e você pudesse lá no trono de glória que você vai sentar, porque Deus diz que você vai sentar no seu trono, verso 21 do livro de Apocalipse, 1:6 do livro de Apocalipse, 5:10 também, 21, verso 6 e 22, verso 5. Agora você estaria assistindo as almas dos desobedientes
que poderiam ser parentes teus ou meus, quiçá um filho, um pai, um amor no nosso coração, sendo queimado, sendo ultrajado pelo diabo e sua hoste, que vão estar sendo queimados eternamente, ou seja, vivos eternamente. Não tem nexo. Não pode ser algo bíblico. Se Deus é amor, o mal há de acabar. E vai acabar. Porque ele disse que não haverá nem raiz, nem ramo, meu irmão. E que o fogo, seja ele qual for, vai ser extinguido do reino do inferno, que arde aqui em cima. É só vermos o Salmo 37, versos 10, verso 20, Malaquias capítulo 4, verso 1, e também aliarmos ao livro de Ezequiel, o profeta de Deus, em 27, 36, em 28, 19, e Naum 1, verso 9. O mal vai acabar para sempre, e a angústia não tornará a acontecer nunca mais, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Você pode e deve crer que o Senhor jamais faltaria com a verdade aos seus filhinhos. Amém? Vale lembrar que só viverão para sempre os que se alimentarem da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Agora poderia um injusto, um desobediente, um ladrão, um corrupto ter a vida eterna, ainda que no inferno, ainda que no meio do fogo? Se só os que se alimentam da árvore poderão ter a vida eterna? Apocalipse 22, 14, Gênesis 22 a 24 e Gênesis 5, verso 5, atestando que o próprio Adão, ele ao sair do paraíso de Deus, para que não pudesse mais ter acesso à árvore, ele morreu. Então você pode acreditar que Deus não mente. Tito 1, verso 2. Que é impossível que minta, Hebreus 6, 18. E que palavra dada é palavra empenhada para sempre. 23, 19 de Números. E ele vela sobre a sua palavra para cumprir, meu irmão. E minha irmã, verso 12 do livro de Jeremias. Louvado seja Deus pela luz da sua verdade. Agora veja sobre as almas dos mártires no Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 11. Porque é uma história também extraordinária. Quanto aprendizado que nós estamos tendo, eu e você. Veja as referências que são apresentadas, tá? Para a palavra morto e para a palavra sangue, o altar que está claramente enunciado é o altar do holocausto. Não, né, o altar do incenso que ficava no segundo pavimento do santuário. Lembra? Nós temos o pátio, o lugar santo e o santíssimo. O segundo, onde está o altar, é o lugar santo. Desta maneira, como o sangue dos animais eram derramados sobre o altar, o sangue dos santos foi então simbolicamente oferecido a Deus como um sacrifício. De forma que, debaixo do altar, haviam estes morrido por causa do seu testemunho de Deus, do Evangelho em sua vida, que eles criam e serviram até a morte. Aquilo foi enunciado como parecer uma tragédia. Mas que tragédia quando um homem de que o mundo não era justo que ele habitasse aqui, ele recebe o triunfo de morrer por Cristo. Apocalipse 14, verso 13. De forma, as almas clamavam não por vingança, mas
por uma justiça real, de forma que Deus, ao receber o pedido, conduz tudo num processo em que há toda a transparência, toda a luz que brilhará sobre esta ação e um veredito que vai justificar os santos mártires que descansaram no Senhor. Aleluia! Estes foram perseguidos de uma forma injusta e implacável. E só morreram porque eram extremamente fiéis a Deus. E eram totalmente dedicados em proclamar de uma forma apaixonada o evangelho eterno que criam e que viviam. Eles vindicavam que o caráter de Deus que eles serviam fosse apresentado ao mundo. E eles queriam fazer parte desta vindicação. Portanto, quantas razões há para que estes santos não devem ser vistos como almas literais que clamam a Deus, mas como uma representação clara de um símbolo do sangue dos mártires que até hoje clamam por justiça e a justiça eterna. Vejamos o significado que o altar do holocausto, localizado no pátio, significa a cena retratada, que aqui ocorre não no templo celestial, mas na terra. Simples, na terra. Então foi acontecimentos na terra. Eles não estão no céu. Os que descansam em Cristo esperam a manhã da ressurreição. Não podemos confundir com aqueles que ressuscitaram, por exemplo, na ocasião da ressurreição do Senhor. Mateus 27, versos 51 a 54. Nós estamos falando de todos os que morreram antes e depois daquele acontecimento inigualável na história do mundo. Veja outro detalhe que ajuda a robustecer a ideia que Deus quer que nós tenhamos, em que os santos receberam as suas vestiduras brancas, que representam Senhor, justiça nossa. 33:16 do livro de Jeremias. E a eles foi pedido que descansassem, ou melhor, repousassem ainda por um pouco de tempo. Está lá escrito em 6:11 do livro de Apocalipse. Até que o número total dos seus conservos, seus irmãos e irmãs, fossem mortos exatamente como eles haviam sido. Então, literalmente, eles foram instruídos a descansar. E essa palavra descansar ainda representa, conforme a tradução de algumas expressões aqui gregas, que eu não vou entrar no mérito, para ser mais abreviado, parar ou mesmo morrer. Como também é usada a mesma raiz em Apocalipse 14:13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas e que suas obras os acompanhem. Amém? Que coisa extraordinária. Olha só que fascinante. Para zerar dúvidas, este mesmo grupo, desses mártires, aparece de novo quando é dita por Cristo, na sua vinda. Vi ainda a alma dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus, a viverem e reinarem com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Está claro que nesse ponto eles voltam à vida. Eles ainda não eram almas de espíritos viventes, ou essa afirmação seria desnecessária, não é verdade? Então, no Apocalipse, que é uma revelação de Jesus, está clarificada. Esses mártires tornarão a viver na vinda do Senhor. Aleluia! Pai,
sela em nosso coração a tua verdade e que ninguém possa removê-la, porque ela é eterna e nós queremos sê-lo também em Cristo Jesus. Em nome dele que oramos. Glórias a ti nas mais eternais alturas e obrigado pela luz da verdade. Amém.